Bom dia, oitavo ano. Vamos falar sobre os aspectos populacionais do México. O México, ele é um país muito povoado, tá? Cerca de 57 pessoas por quilômetro quadrado. Então, no Brasil, para a gente ter uma ideia, esse número está em torno aí dos 23 pessoas por quilômetro quadrado. A população do México ela tem em torno aí de 116 milhões 146 mil 768 habitantes. Esses dados são dados de 2012. Desse montante dessa população, pessoal, tem um número ligeiramente maior de mulheres e uma porcentagem um pouco menor de homens. Na cidade do México, é uma das cidades mais populosas do mundo, vive em torno aí de 19,3 milhões de habitantes, número esse que corresponde a 16% de toda a população do México. Então a gente vai perceber que essa concentração no centro do país vai interferir em demais características econômicas deste país. A gente vai ver isso um pouco mais para frente. Grande parte da população mexicana, 60%, é formada por mestiços, descendentes dos povos indígenas e brancos de origem espanhola. O idioma oficial é o espanhol, mas há outras línguas faladas no, no México por conta dessa ligação com essa população mais antiga, né? Principalmente aí a questão dos maias, que há até obras, né, pirâmides, que podem ser visitadas até hoje. Então, antes que a gente inicie a falar sobre economia, o México é um país que ele conseguiu preservar boa parte da sua cultura nativa, então, principalmente por conta aí das pirâmides, ao contrário do Brasil, né, pessoal? Houve um genocídio muito grande da população indígena brasileira, do qual a gente tem uma representatividade dos espaços atuais quase que inexistentes. Ao contrário do México, onde eu consigo ver essas, essas obras, essa ocupação nativa, que também sofreu genocídio dos espanhóis. A economia mexicana tem como base o setor industrial, pela agropecuária e também pela exportação de recursos minerais. Então, há uma ligação aí com o Brasil novamente, né? O México ele vai se posicionar como um exportador de matérias-primas. E quando eu falo de indústria, eu estou falando de uma indústria não tecnológica, basicamente estabelecida uma indústria automotiva. A gente consegue ver aí pela legenda do mapa que eu tenho uma presença muito grande de indústrias ligadas ao petróleo e o carvão. E também nesse mapa fica claro áreas de minorias indígenas. Então vocês podem ver aí que o México ele conseguiu preservar essa população. Essa população ela ocupa uma determinada faixa aí do território mexicano atualmente. Tá?
Então, como eu havia falado para vocês, né, a maior concentração industrial se dá na região central do país, entre a cidade do México e a cidade de Guadalajara. Há também grande concentração de indústrias no norte do país, próximo à fronteira com os Estados Unidos, em cidades como Monterrey, entre outras, Tijuana também. Então, o México, assim como o Canadá, ele se fortalece, se beneficia com essa ligação com os Estados Unidos. Só não se beneficia mais, pessoal, porque as indústrias dos Estados Unidos, elas estão mais ao norte, próximo ao Canadá. A parte sul dos Estados Unidos é muito ligado à agricultura. Então, essas indústrias presentes no México, elas não são indústrias de grande tecnologia, tá? Na nossa a gente vai falar sobre as atividades econômicas. Então, como falei para vocês de início, a indústria é uma delas, e depois seguido também pela agropecuária, parte significativa da produção da agropecuária do México se concentra nas regiões de Planalto, onde as condições naturais são mais favoráveis, por conta do clima. Tenham sempre em mente, né? Quanto mais próximo da linha do Equador, eu vou ter um clima mais quente, um tanto mais chuvoso também. Conforme eu vou subindo, ficando mais próximo ao norte, essas temperaturas tendem a cair e a quantidade de chuvas também. Então, quando eu falo de agricultura no México, eu estou falando de culturas, monoculturas, tá? Em especial feijão, café e algodão. Também há um número significativamente grande da criação do gado mexicano. Então, a atividade pecuária se baseia sobretudo na criação de gados bovinos. Em geral, é praticada de forma extensiva. Então, extensiva, estou querendo dizer que eu tenho grandes propriedades, então esse gado ele é criado de forma mais solta. Tá? Não posso negar também as características e o potencial turístico do México, em que essa atividade corresponde a 9% do PIB nacional. O México está entre os 10 países mais visitados do mundo. Em 2011, recebeu mais de 20 milhões de turistas. Suas principais atrações turísticas são as ruínas arqueológicas das civilizações antigas das cidades coloniais e as belas praias. Então, pessoal, a gente finaliza a aula de hoje. Nós fomos da página 277 até a página 281, tá? Tem algumas atividades e vocês podem realizá-las. Um grande abraço a todos. Até a semana que vem.